você vai procurando. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade. Louvar a Deus pela vida do meu amigo Jefferson, que é o canal de estarmos aqui. Está comigo, me acompanhando minha esposa, a pastora Natasha. Aleluia. É uma honra conhecer mais um povo. Deus abençoe esse ministério. Deus abençoe essa igreja. Salmos 121, versículo 1, vai dizer assim: levantarei meus olhos para o monte, ou elevarei meus olhos para o monte, de onde vem o meu socorro. E você se assenta dando glória a Deus nessa noite. Glória a Deus, aleluia. Um culto de libertação, um culto de Deus tratar conosco. Eu creio que nessa noite o Senhor vai tratar mais um pouco com cada um de nós. Eu acredito que o Espírito Santo já está fazendo algo extraordinário na vida de cada um aqui, desde o início desse culto. Louvado seja Deus. Quando eu cheguei aqui, Deus me concedeu essa palavra, uma palavra bastante conhecida de todos nós, bastante forte, mas toda vez que eu recebo do Senhor uma palavra, eu medito nela por todos os lados que a minha mente consegue entender e ver. Por quê, queridos? De um tempo para cá, Deus tem me dado uma visão diferente do que é o Evangelho. Porque eu tenho sempre ensinado lá na igreja que de 2000 para cá, do ano 2000 para cá, o Evangelho mudou muito. A forma de pregação, a forma de ministração. Muitos têm colocado como se Deus fosse obrigado a nos servir. E não é dessa forma. Louvado seja o nome do Senhor. A única maneira que eu tenho de agradar o Senhor e de receber do Senhor somente é me posicionando. Porque o maior projeto de Deus não é dar bens materiais, e sim levar a sua alma para o céu. Louvado seja o nome do Senhor. E aqui nós estamos diante de um texto aonde vai deixar bem claro que não mudou muita coisa. Por mais que hoje você vê homens armados de fuzil, pistola, em especial o estado do Rio de Janeiro, entregue à bandidagem, louvado seja Deus, mas nesse tempo aqui já havia perigos, já havia situações adversas que confrontavam a humanidade daquela geração. E o escritor está dizendo que agora ele vai olhar para o alto. E ele está afirmando que o socorro dele virá do alto. Louvado seja o nome do Senhor. Isso aqui é forte para mexer com o meu coração. Porque ele vai olhar para o alto. E porque ele vai afirmar que o socorro dele vem do alto. Então isso quer dizer que alguma coisa estava acontecendo que colocaria ou estava colocando ele em perigo. Louvado seja o nome do Senhor. E quando eu comecei a entender um pouco mais as Escrituras, quando eu resolvi sair do sistema para voltar a servir a Jesus de corpo, alma e espírito, eu comecei a ver o mundo de uma forma diferente. Sou pastor de igreja pela misericórdia, e o que não falta é membros na prova, na luta, com dificuldades, seja financeira, seja na área sentimental, conjugal. E muitas das vezes eles entram em desespero, porque vieram alguém, pregaram para eles que Jesus ia mudar a vida, ia fazer, ia acontecer. Ué, pastor, Jesus não faz paz, mas faz no tempo dele, faz no momento e na hora que ele quer, e não na hora que eu quero. Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia. Até porque quando você vai olhar para Jesus, e capítulo 11, se não me falha a memória, de Mateus, no versículo 28, ele já vai dizer: olha, aprendei de mim. Foi um dos temas que uma certa
certa feita Jesus me deu uma mensagem. E quando eu parei para analisar, quando Jesus fala para de mim, que eu vou olhar para a trajetória de Jesus, Jesus já começa o seu ministério enfrentando o deserto e sendo tentado pelo diabo. Então isso quer dizer que por mais que eu jejue, que eu ore, que eu me consagro, eu vou ter barreiras, eu vou ter dificuldade, eu vou ter lutas, mas eu também vou ter vitória da parte de Deus. E é isso que eu quero que você entenda. Louvado seja o nome do Senhor. De repente, tem pessoas aqui que estão vivenciando as piores guerras da sua vida, da sua casa, da sua família. Aleluia. Mas o escritor está afirmando: o meu socorro virá do alto. Oh, glória a Deus. Então, quando eu comecei a entender isso aqui, aleluia, eu comecei a compreender o tempo de Deus. Eu comecei a entender, aleluia, louvado seja Deus, quantas formas, aleluia, de pregar tem dentro da igreja, e na maioria delas é errada. Porque nos dá uma falsa esperança, nos dá um falso caminho. Louvado seja o nome do Senhor. Porque temos um Deus que tudo pode, mas Ele mesmo diz que nós vamos passar por dificuldade, pela peleja, pela guerra que abençoou. A Bíblia vai dizer que o mesmo sol que nasce para o injusto, nasce para o justo também. Mas se nasce para o justo, nasce para o injusto também. A única diferença é o final da nossa caminhada. Sabe qual é? Os verdadeiros que adoram em espírito e verdade, as mansões celestiais te aguardam. E os que estão de qualquer maneira, infelizmente, se não haver um conserto, se não haver um reparo, aleluia, o inferno está aguardando a muitos. Louvado seja Deus. Então, para mim começar a pregar, eu quero entrar na tua mente e dizer: creia em Jesus, independente da circunstância, dos momentos que você está vivendo. Louvado seja o nome do Senhor. De repente você entrou aqui por essas portas com muita fé ou com pouca fé. Louvado seja Deus. Deus tem algo para realizar na vida de cada um. Deus tem algo para fazer na vida de cada um. Mas e se Ele não fizer na hora que você quer? Se Ele não fizer no dia que você quer? Eu vou abaixar mais um pouquinho. E se Ele não fizer no dia que você precisar? Aleluia! O que vai sair dos teus lábios? Qual vai ser o som que as suas cordas vocais vai emitir para os céus? Porque o Escritor está dizendo, aleluia, eu vou olhar para o alto e eu vou receber do alto o meu socorro. Eu entendo que quem escreveu esses salmos aqui, ou esse cântico, não está vivenciando os melhores dias da sua vida. Deixa eu te dar uma informação. O que chama a atenção de Deus é um crente posicionado. Olha só a informação que Deus vai dar para Josué. Olha, Josué, eu vou ser como você, como eu fui com Moisés, mas não se aparta da palavra. Se esforça, Josué. Tem de bom ânimo, Josué. Agora eu te pergunto, como se esforçar? Se o espelho de Josué agora não está mais na terra. Se a inspiração de Josué, de muita gente, não está mais na terra, porque Deus escolheu. Como se esforçar? Se o momento agora é de luto, Deus está dizendo: olha, Josué, se esforça, porque eu vou fazer na tua vida o que eu fiz na vida de Moisés. A história que eu escrevi com Moisés, eu vou escrever uma parecida. Só se esforça. Deus está dizendo para ele: não olha para o momento, não olha para a dificuldade, não olha para os empecilhos, não olha para as facadas, não olha para a ingratidão. Louvado seja o nome do Senhor. Porque na vida de quem está posicionado, tem um Deus que guarda, tem um Deus que faz, tem um Deus que levanta, tem um Deus que pode todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje nós vivemos uma geração, querido, que a gente somos muito bom para pregar, muito bom para contar histórias. Se eu quisesse, hoje em dia eu também, pela misericórdia, eu falar o que o historiador falava, o que José falou, o que irmãos. E hoje é a onda do momento.
Pregadores que contam história, faz eu e você chorar, mas não faz eu e você mudar de vida. Verdade. Eu conheço pregadores que prega de Gênesis Apocalipse e conta um monte de história, irmãos. Mas eu fico me perguntando por que a Bíblia não foi capaz de mudar a vida dele, de mudar o caráter dele ou dela. Porque tem pessoas que acham que servir a Jesus ou estar em uma igreja hoje é moda. Eu vou lá, vou dar glória a Deus, vou contar o meu problema para Deus e Deus vai me ouvir. Tem pessoas que acham que só pelo fato de entrar por essas portas já é o suficiente. Louvado seja o nome do Senhor. Essa semana eu estive ensinando na igreja que lá em Israel todo mundo tem promessa. Todo mundo lá é escolhido. Então eu vejo Saul escolhido, eu vejo os irmãos de Davi também ser escolhido, mas eu vejo um tratamento diferenciado com Davi. Por quê? Porque quando Deus olhava para Saul, via algumas coisas erradas. Quando Deus olhava para os irmãos de Davi, via algumas condutas erradas. Mas quando Deus olhava para a conduta e para a vida de Davi, via retidão, via temor, via amor. Louvado seja o nome do Senhor. Então você tem que entender que você tem que abrir mão de algumas coisas para atrair a presença do Espírito Santo sobre a tua vida, sobre a tua casa. Aleluia. Nós vivemos em perigos. Pode observar, 90% da igreja hoje, quando entra em certos momentos difíceis, entra em crise, entra em desespero, entra em ansiedade, entra em depressão. Por quê? Vivemos hoje de aparência. Aqui não deve ter isso não. Um tempo atrás eu estava com um dos meus obreiros lá dentro da comunidade do santuário. A nossa igreja é ali. Estamos cuidando das coisas de Deus. Começa um intenso tiroteio. Ele começa a correr desesperadamente, querendo fechar a porta da igreja, falando: vamos embora, pastor, vamos embora, pastor. Eu vou embora para onde? Vamos embora, sair para a gente ir para casa. Eu vou fazer o que na rua se eu estou dentro da casa de Deus? Aleluia. Eu falei: você precisa se converter e ter um encontro com Deus. Para mim sair daqui só se Deus mandar. Aí eu vou lá no caveirão, eu vou lá na boca de fumo, falo que Jesus agora é eu correr com medo porque estou desesperado. Louvado seja Deus. A Bíblia diz que aquele que teme ao Senhor, Deus coloca um anjo para proteger. Oh, glória a Jesus. Esse dia eu chegando na igreja com a minha família, tinha um jovem sendo conduzido para a boca de fumo para ser morto. Eu fui lá na boca de fumo e resgatei o jovem de lá. Por que, pastor, só faz essas coisas? Porque quem tem a presença de Deus, as trevas saem, as trevas batem retirada. Hoje eu vejo crente com medo de macumba na encruzilhada, com medo de boca de fumo na esquina. Eu sou de um tempo quando a igreja passava, a boca recuava, os macumbeiros, espíritas, seja lá o que for, recolhia tudo. Louvado seja o nome do Senhor. E hoje eu vejo ao contrário. Por quê? Tem aparência, mas não tem presença. Tem dons, mas não tem presença. Eu olho para dentro da Bíblia, eu vou ver um Paulo querendo ir para alguns lugares aonde ele sabia que a vida dele correria risco. Por que ele fazia isso? É para estudar. Sabe o que era? É porque ele entendeu que por mais que o melhor da terra seja bom para cada um de nós, o que existe lá no céu é melhor ainda. O crente briga, luta, corre atrás pelo melhor do céu. Mas hoje nós vivemos uma geração que pastores nos ensinaram a correr atrás do melhor da terra. Se tiver que fazer um plantão de 24 horas, de 48 horas para tu comprar um iPhone, a maioria aqui de repente faz. Mas se tiver que fazer 24 horas de jejum, 2 ou 3 aqui vai querer ter essa experiência. Oh, glória a Jesus. Porque introduziram na nossa mente que se eu tiver o melhor da terra, eu estou sendo exaltado. Introduziram nas nossas cabeças, aleluia, que para ser exaltado tem que ter o melhor carro, a melhor casa, oh glória, ter condições de viajar. Meu amigo e minha amiga, ontem eu levei um rapaz pro monte e falei com ele: tá vendo essa mata? Isso aqui de noite acende, essa árvore fica em fogo puro. Ele falou: eu nunca vi isso. Sabe por que você nunca viu? Porque a geração de hoje te ensina a andar de carro da terra, mas a minha
Minha esposa tá ali, eu não tenho hora para andar na rua. Porque quem tem que ter medo de andar na rua é quem não tem Jesus. Irmãos, a maioria dessas comunidades, quando eu era jovem, eu me desviei da igreja, eu curti baile funk de favela. Se o diabo não me matou lá no altar, que ele não tem poder para me matar. Vem pro altar, aleluia. Começa a estudar, sabe sobre o que? Jejum, vida de oração, leitura bíblica da palavra. Oh, glória a Deus, aí você vai começar a enxergar as coisas diferentes. Você vai ver que o fuzil não é tão potente. Pode ser 556, pode ser 762, pode ser 40, 45. Pode observar. Oh, glória a Deus, pode dar pesadão, morre polícia, morre bandido, e o crente anda de glória em glória. Só desce a sepultura quando Jesus chama ele para morar nas mansões celestiais. Oh, glória a Jesus. Quando eu comecei a ver essas coisas aqui dentro da Bíblia, aí eu fui buscar mais um pouquinho, porque me dava um nó. Louvado seja o nome do Senhor. Porque eu comecei a entender um pouco que quanto mais era perseguido, quanto mais era maltratado, mais o poder de Deus se manifestava. Louvado seja o nome do Senhor. Quer ver só? Eu prego isso aqui direto lá na igreja para alguns irmãos que só vivem fraco. Louvado seja Deus. Eu falei, vai ler Atos 12, vai ler Atos 16, porque Paulo agora é usado por Deus e liberta uma jovem de um espírito de mentira, de adivinhação. O resultado de prêmio é o seguinte: dá uma coça, prende ele na prisão exterior. Agora a Bíblia vai dizer que perto da meia-noite, Paulo ignora a ingratidão, Paulo ignora a dor que a coça que ganhou, Paulo ignora a dor que está sentindo e começa a cantar, e começa a louvar, e começa a glorificar. Eu peguei para dizer, pastor, que ele conhecia o Salmo 121. Eu elevo meus olhos para o monte, e meu socorro. Eu tenho que dizer para alguém aqui: o teu socorro vai vir do Senhor. Ele ainda mata o câncer, ele ainda mata o tumor, ele ainda mata o nódulo, ele ainda mata essa inflamação, ele ainda joga por terra essa sentença do diabo. Teu socorro vem do Senhor, teu socorro vem do Senhor, teu socorro vem do Senhor. Glória a Jesus. É nisso que eu creio. Aleluia. Aí eu resolvi voltar às minhas origens. Sabe por quê? Qual é a onda de 90% dos pregadores, dos cantores hoje? É ganhar like, é ganhar dinheiro, é ganhar fama. A Bíblia que eu conheço fala que o homem vai viver do suor do seu trabalho. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus. Então eu vejo uma geração, aleluia, que foi ensinada hoje de forma diferente a lutar, a trabalhar, a se esforçar de uma forma fora do normal e do comum pelas coisas da terra. Mas eu venho te apresentar um ser, louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo, que pode mais do que o dinheiro, pode mais do que qualquer outra coisa que é Deus. Aleluia. Lucas capítulo 1, versículo 37 vai dizer: porque para Deus nada é impossível. Se você for pesquisar um pouquinho sobre a vida de Lucas, Lucas era médico, Lucas era compositor e historiador. Lucas não poderia abrir a boca e vai dizer assim: para a história nada é impossível, ou glória, para a composição nada é impossível, ou para os médicos nada é impossível, porque tem um pouco de conhecimento do corpo humano. Mas agora ele vai deixar tudo aqui e vai virar para o céu e vai dizer: porque para Deus. Quantas pessoas Lucas não ajudou por causa do conhecimento que ele tinha? Mas quando ele vai se deparar com o evangelho genuíno, com o evangelho poderoso, com o evangelho transformador, aleluia, acredito eu que Lucas vai se deparar com alguém doente. Ele vai examinar a pessoa e infelizmente ele vai dizer assim: não posso fazer mais nada. Aí Deus levanta Paulo, um crente doido, de jejum,
que está se manifestando no ambiente, eu desconheço. Paulo agora, como um bom homem que gosta de estudar, ele vai descobrir o seguinte, aí ele vai dar essa informação para nós. Capítulo 1, versículo 37 de Lucas. Porque para Deus nada é impossível. Tem alguém aqui que Deus quer que você volte a crer? Tem alguém aqui que você tem experiências e intimidade com Deus, mas o lugar que hoje você se encontra, Deus não está se agradando? Um dia eu passei por esse caminho, aleluia, porque o luxo da terra entrou no meu coração, porque os bens entraram no meu coração. Aí eu comecei a lembrar quando eu era jovem na igreja, irmãos, tinha uma saída, aí tinha que fazer a famosa vaquinha para poder pagar a Kombi para ir para a igreja no dia da saída, e ninguém tinha dinheiro, todo mundo jovem, desempregado. Mas no final das contas tudo dava certo. Aleluia. Irmãos, vou dizer para você, quem é mais ou menos 20, 30 anos atrás vai saber o que eu estou falando. A gente não tinha nada, mas a alegria que estava no nosso coração, oh glória a Deus, não tinha como explicar. A felicidade, louvado seja o nome do Senhor, a paz, não tinha nada terreno, tinha muito mal na cama para dormir, mas eu fui criado por vó, minha avó ganhava um salário mínimo, não tinha roupa de marca, não tinha chinelo de marca, mas a paz que Jesus fala que ele dá para quem sabe ele, isso eu tinha, cresci, tirei habilitação, me desviei, comprei carro, comprei moto, vivia mais atribulado do que qualquer outra coisa, porque tem gente que acha que a felicidade vai vir quando tu parar de andar a pé. Só tem gente que falou assim, pensou assim, tanto homem quanto mulher, que um dia eu pensei, no dia que eu casar eu vou ser feliz, que eu não aguentava mais minha mãe e meu pai reclamar nos meus ouvidos, no dia em que eu casei, irmãos. Aí eu descobri que a conta de luz eu tenho que pagar, a comida eu tenho que comprar, o cabelo da esposa eu tenho que manter, aleluia, eu não tenho emprego, tenho que acordar cedo para procurar emprego. Aí quando você recebe o rapaz, oh glória, me dê bem, tu entende que tem que colocar tudo dentro de casa, louvado seja o nome do Senhor, porque eu achei que o problema era minha mãe, eu achei que o problema era a casa que eu não tinha, eu comprei a casa, quem tem que fazer a reforma é eu, quem tem que pintar sou eu, quem tem que manter sou eu. Entenda uma coisa, a felicidade não está nas coisas, a felicidade está em Jesus, o socorro está em Jesus, a alegria está em Jesus. Quando você realmente entender de corpo, alma e espírito, você vai ver que nos piores momentos da tua vida, o que não vai faltar é sorriso. Aleluia! Glória a Deus! O que não vai faltar é vontade de orar, de buscar e de agradecer. Glória a Deus, aleluia! E esse homem está nos dando essa lição, que o socorro dele veio alto. Você acha que ele não tinha amigos para comprar a guerra dele? Você acha que pessoas não tentou dar um conselho? Louvado seja o nome do Senhor. Aleluia, mas quando estamos na prova, na luta, palavras terrenas não faz tanta diferença. Mas a Bíblia diz que tem um que quando libera uma palavra da vida, transforma tudo. Olha o que a Bíblia vai dizer, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Ei, você já se preocupou qual é a palavra que Deus tem para a tua alma? Meu Deus, aleluia! Meu Deus, aleluia! 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 Glória a Deus! Você já se preocupou qual é a palavra que Deus tem para a tua alma? Porque quando Deus libera da vida, Verdade. quando Deus libera, as portas se abrem. Aleluia! Quando Deus libera, todo mal é jogado por terra. Glória a Deus! Então hoje eu enxergo isso dentro da Bíblia, querido. Medo? Não tenho. A não ser aquele medo, quer ver só o medo controlado. Tem mais ou menos, acho que um mês que eu preguei lá na igreja. A diferença do medo controlado para o medo desesperador. O medo controlado. Se eu pedir para alguém aqui colocar o dedo
na tomada, quem é que vai colocar? É o medo controlado, é o medo inteligente. Mas o medo desesperador, pode observar, você faz o que não é para fazer, você fala o que não é para falar, você corre para onde não é para correr. Esse é o medo desesperador. E quem não tem Jesus, ele é tomado por esse medo. E quem tem Jesus, ele é tomado pelo medo controlador. E quando ele tem esse controle, ele faz tudo que é certo. Quer ver só? A Bíblia agora vai dizer que Pedro é preso. E naquela mesma semana Pedro iria morrer. O texto não menciona Pedro desesperado. Louvado seja Deus. E o projeto do diabo é o prêmio Pedro e a igreja vai ficar dispersa. Oh, glória a Deus, porque a Bíblia diz assim, mas aqui um protocolo vai ser quebrado. A igreja era tão envolvida com o poder do Espírito Santo, ela acreditava tanto no evangelho genuíno, que quando Pedro é preso, naquela mesma semana, Atos 12 vai dizer que ele seria morto. Quando o diabo agora volta a olhar para a igreja está orando fervorosamente. Com a oração da igreja, Deus envia um anjo e livra Pedro da prisão. Oh, glória a Deus. O que é isso, pastor? Eu olho para o alto e é de lá que vem o meu socorro. É só você ler o texto. A Bíblia diz que o anjo agora desce na prisão e livra Pedro. Mais uma vez, Salmo 121 está se cumprindo. Eu olho para o alto e Deus manda socorro. Eu olho para o alto e Deus manda socorro. Eu olho para o alto e Deus manda socorro. Eu quero que você tenha certeza de uma coisa. Deus liberou uma palavra. Para você viver essa palavra, você tem que se posicionar. Oh, glória a Deus. Aleluia. Se você estiver de pé e o cair ao teu lado, cair na tua direita, mas você não vai ser atingido. Ei, se você estiver de pé, pelejarão contra ti, mas não prevalecerão contra ti, diz o Senhor, para te livrar. Oh, glória a Jesus. Aleluia. O Evangelho é poder de Deus, querido. O Evangelho é curas, milagres, é vida onde tem morte. Louvado seja o nome do Senhor. O que está voltando é você crer mais no poder do Deus Todo-Poderoso. O que está faltando é você ouvir mais a voz dele. Mas para você ouvir mais a voz dele, você precisa falar mais com ele. Porque é assim que a Bíblia ensina: se eu me achegar a Deus, ele se achegará a mim. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Quer vencer a ansiedade? Quer vencer a depressão? Quer ver as portas se abrir? Entenda que primeiro você tem que ter o melhor do céu. Aleluia. Quando você tiver esse entendimento, você vai ver que o melhor da terra é pouco demais. Tenho que ter. Tenho que projetar, sonhar, tenho que sonhar. Mas nunca pode estar em primeiro lugar na tua vida. Verdade. Aleluia. Glória. Eu comecei a enxergar o evangelho de forma diferente. Porque Paulo queria atravessar a Macedônia para pregar num lugar onde possivelmente ele encontraria a morte. Porque o escritor da harpa cristã vai dizer que podes descansar na tribulação. Quem descansa na tribulação? Como compreendeu a letra de um louvor desse? Aleluia, você só consegue compreender quando você entende quem é o Espírito Santo na tua vida. Aleluia. Paulo agora está preso dentro de um navio. Olha a informação que Deus dá para Paulo. Paulo, avisa a tripulação. O navio vai afundar, mas não morre ninguém. Irmãos, como dormir com um recado desse do céu? Não, seja sincero, irmão, como ser humanos que nós somos. Eu vou perguntar a Deus, como dorme, irmãos? Como fala para mais de 200 pessoas dentro da embarcação que o navio vai afundar? O mar vai engolir o navio, mas não vai engolir a vida de ninguém. Aleluia. Glória Meu Deus, a aleluia. Deus, aleluia, Jesus.
Só o socorro do alto tem poder para fazer isso. Aleluia. Só quem tem a presença. Meu Deus, Hoje, aleluia. o que temos à vontade é dons e talentos. Mas a presença poucos querem ter, sabe por quê? Exige madrugadas de oração. Exige 12 horas, 24 horas de oração e de jejum. Exige uma manhã meditando e lendo a palavra de Deus. Por isso que a Bíblia vai dizer, Deus vira para Josué e fala, olha, medita, se possível de dia e de noite, não se aparte, a palavra de Deus te dá vida. Conhecereis a verdade vos libertará. A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Sabe por que muitas dúvidas, muitos porquês? Porque está faltando a presença de Deus. E só tem um meio de você ser cheio na presença de Deus: ler a Bíblia, jejuar e orar. Aí, irmão, se prepara para você ver milagres extraordinários. Aí se prepara para você ver o poder de Deus se manifestar. Aí você se prepara para você ver pessoas que você nunca imaginou se converter, se levantar, abandonar o pecado, abandonar a rebeldia. Oh, glória a Jesus. Porque quando você tem a presença de Deus, aleluia, você tem autoridade. E você ora, Deus envia o Espírito Santo e convence vidas, povos, nações do pecado, da justiça e do juízo. É por isso que Deus tem levantado uma igreja que ora, que busca, que jejua, que acredita que Deus ainda está no controle. Oh glória, tem mais alguém que acredita? Então enche o pulmão de ar, sai daqui da sua vida. Para de ter medo de andar na rua, para de ter medo de ir pro trabalho, para de querer se tentar dentro de um quarto. Deus é poderoso, Deus é poderoso, Deus é poderoso. Não olha para a escuridão, não precisa se mutilar, não precisa se cortar, não precisa querer tomar esse remédio. Sabe o que você precisa? Olhar para o alto e entender que Deus vai enviar socorro. Como pastor? Clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes, firmes e ocultas que não sabe. Pastor, não tenho força. Entenda uma coisa, quer ver outra coisa que plantaram dentro da igreja? Um povo que só dá glória quando o fogo cai. Um povo que só adora quando você te arrepia. Sai disso. O verdadeiro adorador não precisa de emoção para adorar. Ei, aleluia! O verdadeiro adorador não precisa de um ambiente oportuno para adorar. Ele adora onde ele está. Paulo vai nos mostrar isso. Silas vai nos mostrar isso. Pedro vai nos mostrar isso. Glória, Davi vai nos mostrar isso. Estevão vai nos mostrar isso. Por isso que eu fico com a Bíblia, irmãos. Saia desse sistema. Acorde, pede Jesus para abrir os seus olhos. E antes de eu encerrar o ensino lá na igreja, ainda te dou liberdade. Ora e pede discernimento para saber se o que eu estou pregando aqui é de Deus ou não. Não aceita comer mais qualquer pregação, porque um dia eu achava que era Deus que estava falando, eu estava ficando emocionado dentro da igreja, eu era feliz aqui, mas infeliz lá fora. Aqui eu me sentia o homem mais seguro da terra, mas lá fora eu me sentia o homem mais medroso da terra, porque eu comecei a ser encaixotado dentro de um sistema que entra dentro das igrejas. Deus, aleluia. Glória. Aleluia. Fala isso porque aqui, irmão, esse dia eu fui pregar lá dentro do trio de ouro. Não sei agora, mas no dia lá a comunidade era uma outra facção. E meu irmão é cria dali, meu irmão mais novo, caçula. Tive lá do estádio, aquele pedacinho do trio de ouro ali, quando eu postei o cartaz, correta lá ali, mano, não vai para esse lugar não, isso aí tá muito perigoso. Está em guerra. Eu falei para ele, perigoso é viver sem Jesus. Aleluia. Chegamos lá dentro pela misericórdia.
Irmãos, era fuzil para tudo quanto é lado. Quando o frente da comunidade chegou então para participar do culto aí, que era fuzil para tudo quanto é lado. E o que o Senhor fez? Eu falei, eu vim lá do complexo da Mangueirinha para dizer aqui no Trio de Ouro: não tem comando, não tem ADA, não tem TCP, não tem milícia, não tem polícia. E o que tem? Jesus de Nazaré. Aquele que parou o diabo, aquele que parou o demônio, aquele que pegou o espírito da morte na mão e disse: todo o poder foi me dado no céu e na terra. Ai, sabe de uma coisa? Jesus, quando veio pegar nessa noite, é aquele que tem todo o poder no céu, na terra, no mar, no inferno. Com Jesus de Nazaré, o homem da mão furada, aquele que ressuscitou no terceiro dia. O reininho não pode, o dono da boca não pode, o frente do morro não pode, o miliciano não pode, o polícia corrupto não pode. Esse governo safado, ladrão, corrupto, que tem retido o Brasil, não pode, não pode, não pode, não pode, não pode. Pode gravar e pode dizer uma coisa, sabe uma coisa? Não pode. Esse é o Jesus que eu creio. Esse é o Jesus que eu comecei a pregar desde 2019 para cá. Por quê? Porque eu comecei meu evangelho diferente. A igreja, para crescer, não precisa de se enquadrar sistema. A igreja, para crescer, quem é a igreja? É você. Quer crescer? Se enquadra aos mandamentos de Jesus. Aleluia. Resultado, eu termino aqui. Vão tramar, vão tentar contra a tua vida, contra a tua família. É o que a Bíblia ensina. O profeta chega no Espírito Santo e ele revelava ao rei tudo que o rei inimigo planejava lá na sua cama. Ele vai dizer: tem um inimigo aqui que me chamou. Aí alguém conhecedor de causa, por quê? Aleluia, o nome de um homem de Deus ou de uma mulher de Deus também chega lá na seara dos filisteus. Aleluia. Vai dizer: tem um homem lá, tem um profeta que tu pensa lá na tua cama, Deus revela ele. De manhã, olha a diferença, isso aqui simboliza dois tipos de igreja. De manhã, Geazi acorda, quando olha na janela, vê a cidade cercada. Entra! Olha o que eu falei agora, em desespero, medo descontrolado. O profeta agora acorda quando olha: Senhor, abre os olhos dele para ele que ele veja carros e mais carruagens. Aleluia. O que te guarda do alto. Aleluia. Vou repetir isso aqui: quem te guarda é do alto. Eu sou o homem do alto. Mas eu preciso circuncidar você que nasceu com Jesus, aceita. Você que está com o altar quebrado, certo nessa noite. Você que está de qualquer maneira, volta para o altar. Aleluia. Enquanto os irmãos de Davi tinham armadura, tinha estatura, Davi tinha a presença. Aleluia. Oh glória. A presença de Deus que vai fazer você chegar em lugares que você nem imagina. Não é a presença do teu corpo, não é a presença que a tua roupa faz, é a presença do Espírito Santo. Prioriza a presença. Prioriza a presença. Aleluia. E no final, pastor, do culto do Trio de Ouro, irmãos, teve lanche, pagaram Coca-Cola e Fanta laranja. Se minha esposa estivesse lá nesse dia, ela ia falar: pode pagar uma Fanta uva, porque ela só gosta de Fanta uva. Eu não gosto de Fanta uva, eu só gosto de Fanta laranja. Oh glória, mas se tiver Fanta uva, nós bebemos também. Aleluia, como eu sou bobo de deixar ela beber os 2 litros sozinho, irmãos. Aleluia. Cá para nós agora. Se é uma pessoa que não está ali no nome do Senhor, tu grita, tu está de outro lugar, o que acontece? Quem mora em comunidade aqui sabe. Eu vim de motinha. Aleluia, eu trabalho com o Fred. Ele é até um dos rapazes que me ajuda na divulgação. De vez em quando eu entro lá, irmãos. Eu vou na igreja, faço frente, eu entro em Vigário. De vez em quando é um baleado ali, sabe aquele viaduto de Vigário ali, né? Você já foi, até policial já subiu aquilo ali errado, deu uma confusão, tiroteio.
Eu subo por ali com meu filho, minha esposa, os irmãos da igreja, a gente vai cortando por gente ligado para lá dentro de Lucas. Para ir num culto lá dentro lá. Quando tem frete para lavor também, eu vejo motoqueiro parado, carro parado. Pastor, não tem medo não, irmãos. Porque eu sei quem anda comigo. Se me parar, vai ouvir a palavra de Deus. Se parar meu carro, vai aprender o que é Bíblia. Um tempo atrás eu rodava de Uber, trabalhava de Uber, eu só rodava à noite. Lá em Porquim Mendes. De madrugada, o cara pula com o fuzil na porta, na frente do meu carro. Irmão, deu um esporro nele. Você vai roubar crente, rapaz? Tu vai roubar servo do Senhor? O anjo do Senhor vai te vir. Não, desculpa. São Pedro e Morro do Sapo, alguém aqui já conhece? Conhece? Quem conhece aqui? Morro do São Pedro e Morro do Sapo. Eu vim ali pela Jamaria, entrei numa rua, fui